E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A gente estava conversando em off que isso aqui tem muito a ver com a paralisia do sono, né? E tu me explicou em off o que é essa paralisia. Vamos explicar pra galera que tá vendo também, porque tá bem ligado, né? Paralisia do sono e essa projeção extrafísica. Bom, Petri, é o seguinte, a paralisia do sono é uma expressão usada hoje pela medicina para aquela condição que a pessoa acorda e não consegue se mexer. Ela tenta gritar, não sai som nenhum, tenta abrir os olhos, não consegue, luta para tentar recuperar o movimento. Quando ela recupera o movimento, ela está com uma taquicardia forte, ofegante. E por que isto acontece? Durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais também relaxam. O que acontece? A pessoa acorda num estado alterado de consciência, sendo que o mecanismo físico ainda não está ativado. Ela não sabe disso, dá o comando para se mexer, o corpo não responde. Qual é a reação, Petri? O medo, a pessoa não sabe o que está rolando. O que acontece quando a gente está com medo? As glândulas suprarrenais, também chamada adrenais, dispara adrenalina, que é a preservação do corpo, o instinto de defesa. Quando você está com medo, uma descarga de adrenalina aumenta o batimento, a força para você correr ou enfrentar o que está causando o perigo. E aí você que estava paralisado, Petri, faz assim, ó, acorda, ou melhor, você já estava acordado no estado alterado, acorda ofegante, acelerado por causa da adrenalina. Como ninguém explicava isso antigamente, né, ficou muito no terreno do mito, porque, por exemplo, alguém mais religioso e mais radical pode chegar, como aconteceu comigo, minha família religiosa, dizer assim, você está tendo essa paralisia porque você não rezou, o diabo te agarrou. Havia também, em áreas espirituais, a noção de que poderia ter um espírito, uma entidade te travando. Tudo isso ficava meio que no imaginário, e antigamente isso era chamado de pisadeira, significando que tem algo prendendo você, como se houvesse uma força pisando sobre você. Você não recupera um movimento. Então, isso é chamado de paralisia do sono. Até aí a medicina vem falando nisso. Só que isto tem um lado B, que eu descobri e outras pessoas também descobriram. Quando eu tinha 15 anos, Petri, isso lá no Rio de Janeiro, onde eu nasci, eu comecei a ter paralisia do sono. Eu acordava, não conseguia me mexer, lutava, não sabia o que era, até recuperar um movimento. Tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum. Mas tu via pessoas? Não via nada por enquanto, né? Aí o que acontece? Buscando informação, eu já estava, desde os 15, estudando o que eram saídas do corpo, que era uma experiência que eu tinha de me sentir fora do meu corpo durante o sono, que muita gente também tem. Hoje esse é um tema muito estudado, muita gente está interessada. Mas a paralisia aconteceu 1 ano depois de eu estar estudando esses temas e eu ficava com medo. Até que uma noite, Petri, eu totalmente paralisado de novo, no meio da madrugada, eu desisti de lutar, porque aquilo me cansava, tentar mexer o corpo. Eu desisti e falei assim, eu acho que é o momento da morte. Eu vou desistir, eu vou fazer uma prece aqui que Deus me leve, eu não aguentava mais, né? E aí, a prece que eu fiz, Petri, eu tinha 16 anos. Senhor, eu não fumo, eu não bebo, eu estudo de noite, trabalho de dia, não fiz nada demais, tentando parecer bonzinho, né? E de repente, quando eu mentalmente parei de tentar lutar para recuperar o movimento, eu me senti flutuando sobre o meu corpo humano. Parei e olhei, meu corpo estava deitado e eu fora, como se eu fosse um ser espiritual olhando o corpo de fora. Eu pulei rapidamente para dentro do corpo, Petri, apavorado, tá? Na noite seguinte eu acordei novamente paralisado. Aí eu usei inteligência. Eu pensei, ontem, quando eu parei de tentar me mexer, eu tive uma saída do corpo. Eu já sabia o que era, estava estudando o tema há 1 ano. Eu vou ficar quieto de novo. Petri, fiquei quieto, sem tentar me mexer. Eu aceitei a paralisia e fiquei esperando. Novamente eu flutuei para fora do corpo, parei no ar, olhei o meu corpo e falei assim, qual dos dois sou eu? Eu sou o que está aqui pensando, eu mexia minhas mãos, vamos chamar assim, incorpóreas, e não mexia o corpo. Foi aí que eu percebi que a paralisia poderia anteceder uma experiência fora do corpo, que é muito conhecida por nomes como viagem astral, projeção astral e tantos nomes que várias áreas de estudo deram. E aí eu comecei naquela ocasião. Cada vez que eu acordo paralisado, até hoje, Petri, eu estou com 60 anos, isso eu tinha 16. Acordo paralisado, eu fico quietinho, o meu campo energético dilata, a minha aura, eu me sinto
flutuando numa experiência para fora do corpo. Aí eu fui desenvolvendo essa saída. O que eu descobri? A paralisia do sono favorece uma experiência fora do corpo. Só que, Petri, quando a pessoa acorda, não sabe o que está rolando, bate o medo. Sim. O medo dispara adrenalina, ela nem parou para observar o que estava acontecendo. Por exemplo, quem está assistindo a gente agora, a pessoa acordou, ela poderia fazer o seguinte: deixe-me observar o que está causando essa paralisia, estou tranquilo. Ela perceberia que antecede uma saída do corpo. Como as pessoas não fizeram isso, ela acorda, sente a paralisia, fica com medo, ela reage, ela não pensa. E aí ela desperta o movimento. Se a pessoa ficar quietinha e pensar calmamente em flutuar ou em dilatar a sua própria energia, ela terá uma experiência fora do corpo e vai comprovar isso que eu estou falando.